Hoje nós vamos aprender a configurar e ver as principais funções do termostato digital DW303. A primeira função que nós vamos utilizar é a função set, representada por essa letra S. Aqui a gente configura a temperatura que a gente quer, para mais ou para menos. Muito simples. Segurando o set durante 3 a 4 segundos, ele vai entrar na função avançada. A PO é onde você vai configurar para usar ele como resfriar no C e esquentar no H. Essa é a função do P0. A segunda função é o P1. O P1 é para a gente configurar um delay, para você aumentar, vamos dizer, se você quer que você programou aí com 30 graus para ele ligar um cooler, então ele, quando chegar em 30 graus, ele liga, e quando ele baixar de 30 graus, ele vai ter um delay de mais 1, 2, 3, aí o tempo que você programar. É um delay para você utilizar o grau. E se você botar para mais, vamos dizer, 30 graus, e para ele esquentar, então ele vai chegar no 30, vai ligar para a lâmpada, e só quando ele chegar no 31 é que ele vai desligar. Ok? Vamos para a terceira função. O P2. O P2 nada mais é do que uma configuração da temperatura máxima. Certo? Aqui você configura, ele vai até 120. Então você pode configurar para o aparelho medir até, por exemplo, 90 graus, 80, 70. Então é apenas um parâmetro para você setar. O P3 é a mesma coisa do P2, só que a temperatura mínima, temperatura negativa. Então, se você quiser que ele vá setar uma temperatura menor, vamos dizer que ele só seta até 10 graus negativo, ou até 5 graus negativo, 20, mas aí não tem muito sentido não, que se ele vá até menos 50 graus, então deixa ele aí no final. O próximo parâmetro é o P4. Ele é para corrigir o sensor. Se de repente o sensor está marcando errado, um grau a menos, um grau a mais, você está vendo por outro sensor, então aí você pode corrigir. Esse P4 é uma correção. O P5 é um temporizador. Um temporizador que até 10 minutos para ele ligar ou desligar, depois de chegar naquela temperatura. Um exemplo que você está na 30 graus, então quando ele atingir 30 graus, ele vai esperar esse tempo para poder ligar a lâmpada, um exemplo. E por último, o P6, que é um alarme. Um alarme para quando ele atingir aquela temperatura máxima dele, ele soltar um bip e desligar o relé. Só isso. Então essas são as funções, desde P0 até P6. Vamos às ligações. Ele vem com um fio vermelho e um fio preto de entrada, que esse aqui ele é de 12 volts. Então aqui é a fase e aqui é o neutro, certo?
E aqui funciona com o interruptor, o out, que é um fio laranjado e um fio preto, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui nessas ligações? Você vai colocar aqui uma fonte, né? Liga ele no positivo. E o preto, liga ele no negativo. Você vai jampear um fio no polo positivo com o preto da entrada out. Então ele já está enviando a fase para lá, certo? E a fase volta por esse amarelo, certo? E você, quando ligar aqui o fio preto, eu criei um jumpzinho para poder fazer colocar um terminalzinho para poder ficar tipo positivo e negativo, né? Certo? Então você faz isso. Você liga aí o vermelho no polo positivo numa fonte e o preto. E nesse preto você faz do outro, você faz um jump com o positivo para ele mandar a corrente para essa saída, certo? E ele só vai mandar a corrente para esse amarelo exatamente quando chegar naquela temperatura que ele vai ligar o interruptor, ok? Então vou fazer a ligaçãozinha aqui para a gente fazer os testes. Vamos fazer primeiro um teste de resfriamento usando esse cooler, ok? Simulando aí para você querer resfriar um equipamento tal, é como se fosse uma espécie de um ar condicionado. Quando chegar numa temperatura que tiver ruim para o equipamento, ele vai acionar esse cooler e vai resfriar. Quando chegar naquela temperatura, ele para, ok? Vamos lá. Vou utilizar aqui uns terminais, fica mais fácil para a minha ligação. Então ficamos assim. Fizemos um plugzinho com positivo, negativo e esse fio aqui representando o negativo e esse outro aqui, o preto, juntando-se ao positivo para poder fazer a entrada e sai pelo amarelo positivo. E o negativo nada mais é que um jump no negativo aqui, ok? E o positivo se jampeia no preto de lá da saída outra. Então assim fica. Aqui a gente liga a nossa ventoinha. E numa fonte a gente liga o termostato. Então vamos lá.
vamos à programação. Eu quero que esse ventilador, quando ele chegar numa temperatura feito aqui de 30 graus, ele resfria o equipamento, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui primeiro setar. Então ele já está com 30 graus, ok? Beleza. Então a gente vai lá para colocar ele para resfriar. A gente segura aqui por uns 4 segundos, o S. Vai para o P0. Aperta o S, então aqui ele está para aquecer. A gente vai aqui e clica para resfriar. Ok. Espera ele terminar. Programação. Terminou. Então aqui quando ele chega nessa temperatura acima de 30 graus, ele vai aí 31, tá com 1 grau de diferença, ele vai esfriar. Então vamos ver por que foi que ele ligou com 31 e não com 30. Vamos lá no P1. Porque ele está com 1 grau de delay, tá vendo? Então a gente tira esse delay para 0,1, ok? Então baixou de 30 graus, ele já desliga. Se ele subir de 30 graus, ó, ele já ligou. Então aquele delay é para ele subir com 31, 32, ok? Agora vamos fazer o para aquecer, a configuração para aquecer. Aquecer é o mesmo procedimento, só vai ser ao contrário. A gente vai clicar aqui no Set. Durante alguns segundos. Até chegar ao PO. Clica no PO. Então aqui a gente muda para aquecer. Então, quando ele baixar de 30, ele já ligaria, no caso, a luz. Quando ele subir, tiver passado os 30 graus, ele desliga a luz. Seria exatamente assim. Entendeu? Então, se ele... Vamos lá para ele baixar essa temperatura. Quando ele baixar... Baixou para menos de 30 graus, que a gente programou, ele ligaria ali a luz, certo? Então quando ele vai esquentando, quando ele passar dos 30 graus, ele desliga. Simples assim, ok?